Senhor Deus, nós queremos agradecer-te mais uma vez pelo privilégio de podermos estarmos reunidos como igreja, mesmo virtualmente, pelo privilégio que tivemos de ouvir a tua palavra, de podermos te louvar, de engrandecer-te, pelo privilégio também da bênção da salvação em Cristo Jesus, pela tua proteção em nossas vidas. Senhor, o Senhor é digno de todo louvor, toda a honra, toda a glória. Que o seu nome seja glorificado através de nossas vidas, principalmente. Agora, quando iremos abrir mais uma vez a tua palavra, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos ensine, nos ajude, o Pai, a andarmos conforme o teu querer. Nós fomos tão edificados na palavra pela manhã, teu servo Samuel, queremos continuar, Pai, recebendo a graça do entendimento da tua palavra, ainda com a palavra do pastor. Ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa igreja, edifique e que sejamos sempre, como igreja, também testemunhas fiéis do Senhor. Muito obrigado por essa família tão querida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, Daniel. Girval, o Pedrinho hoje que é o host, a estreia dele, tá bom? Vai te ajudar na parte técnica. Beleza. Obrigado, Pedro, pelo teu apoio aí. Deus te abençoe aí. Qualquer coisa que estiver fazendo errado, você puxa a orelha, tá bom? Beleza, pode deixar. Por favor. Muito bem. Irmãos, nós estamos falando de Efésios 4. Na aula passada, nós atingimos o verso 11, que fala de dons da liderança. Nós vimos já no capítulo 4, que é a parte prática da carta de Efésios, né? Depois dos 3 primeiros capítulos mais doutrinários, né? E agora a aplicação da parte prática. Paulo inicia falando da importância do estilo de vida, da unidade que deve existir no seio da igreja, a mesma unidade que existe na Trindade e na nossa relação com Deus. E depois, no verso 7, ele acaba falando que Jesus distribui dons conforme lhe convém aos homens. E depois, no verso 11, que nós começamos a estudar na aula passada, ele cita 5 dons de liderança. Ele fala sobre o dom de apóstolo, o dom de profecia, evangelista, pastores e mestres. Na aula passada, nós falamos um pouco da liderança como um colegiado e que os dons, né, esses 5 dons estão associados à liderança como organismo. Já falamos não só do colegiado, mas também do dom de apóstolo, e hoje nós vamos ter um caminho espinhoso. Nós vamos falar sobre o dom de profecia. Espero que você seja compassivo comigo, é um teste para a sua fé também. Você tem que ter paciência comigo, com as coisas que eu vou lhe dar aqui. O pastor está na berlinda, que ele não sabe o que eu vou falar de profecia, e se sair uma ordem aí de exclusão, vocês não se assustem, não. Ele vai ter todo o meu respaldo, tá certo? Mas eu quero provocá-los com esse dom tão, assim, de profecia, porque é um desafio muito grande para nós. Porque se você pensar, a profecia estava inserida no contexto ali do Novo Testamento, havia muitos profetas, e depois, entrando para o 2º século, os profetas foram escasseando, inclusive quando se teve mais a palavra de Deus escrita, menos profetas, a importância dos profetas, de certa forma, foi reduzida, porque eles agora tinham o texto
da palavra escrita à medida que o Novo Testamento vai sendo distribuído. Mas nós não temos a notícia, profetas apareceram durante a história da igreja até o dia de hoje. Nós não temos certeza se houve uma linhagem de profetas contínua desde do século I até hoje. Nós não temos isso, mas nós temos notícias de que aqui e acolá, durante os séculos, apareceram alguns profetas, né? E aí a gente entra na discussão de que será que o dom de profecia desapareceu ou não desapareceu? Bem, em 1 Coríntios 13, ele está falando sobre o dom do amor. Paulo, né, fala sobre o dom do amor. E ele fala o seguinte, no verso 8, 1 Coríntios 13, 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, esse é um texto que foi usado muitas vezes para dizer, olha, já existe aí uma previsão do desaparecimento do dom de profecia. E isso foi dito e teve, eu creio que uma posição tradicional era essa, que o dom teria desaparecido. Como nós não temos esse histórico contínuo da presença da profecia durante os séculos, o fato é que a profecia ela tem um ressurgimento bem forte no século passado, talvez um pouco antes, nos anos 1800, já tinha alguns, então, vamos dizer, seria um fenômeno, o fenômeno profético hoje, ele é até uma novidade com relação às profecias do Novo Testamento. Então, eu quero, assim, sedimentar com vocês o tratamento da profecia no Novo Testamento, para que isso sirva para nós de uma base concreta para a gente olhar esse fenômeno que acontece agora nesse último, digamos, século e meio, mais ou menos, tá certo? Então, na época a gente falava, olha, vai desaparecer. Depois disse assim, ó, quando que é perfeito, que em parte conhecemos, em parte profetizamos. E ele fala que quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, a leitura tradicional era assim, o que era perfeito é a Bíblia. Então, não tem razão, não precisa mais da profecia, porque o que era perfeito é o Novo Testamento. Essa foi uma postura, mas mais recentemente também, os teólogos concordam, em grande maioria, que o que é perfeito é Cristo. Então, se é Cristo, quando Cristo voltar, o que é imperfeito desaparecerá. Então, essa é, entre eles, a profecia, que, vamos dizer assim, a profecia é dita em partes, ela vai desaparecer porque a presença de Cristo faz com que a profecia seja desnecessária. Então, nós temos um impasse aí. Pode ser que alguns irmãos aqui que estejam me ouvindo entendam dessa maneira. Olha, profecia não tem mais razão de ser a partir do momento que se teve a palavra de Deus escrita. E existe um certo segmento da igreja que diz não. O texto fala de quando Cristo voltar, isso será dispensável. Então, esse é o debate por trás da questão da validade da profecia, tá certo? E eu quero que a gente, então,
acesse, trabalhe hoje esse tema, para a gente ter ferramentas para depois nos conduzirmos com a situação profética atual. Não adianta nós dizermos assim, não, nós não cremos em profecia hoje, mas tem profetas aí profetizando, e nós vamos ter que fazer um posicionamento com relação a isso. Não basta dizer que não existe, porque está aí na praça, certo? Então, nós, ao invés de nos fecharmos para isso, nós devemos nos munirmos da melhor maneira possível da palavra de Deus, e essa é a minha intenção hoje, tá certo? Que a gente vai olhar como foi tratada a profecia lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e no Antigo também, na Bíblia, como foi tratada lá, para a gente fazer um paralelo, como devemos tratá-la aqui, nos dias de hoje, tá bem? Essa é a minha proposta, é a proposta dessa aula. Muito bem, nós estamos estudando Efésios. Eu gostaria de chamar você para Efésios, capítulo 2, e tem um verso aqui que vai nos ajudar a ver a importância. Capítulo 2, verso 19. Efésios 2, 19, ele diz assim: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício ajustado cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, você veja, ele fala que os fundamentos, nós estamos sendo edificados nos fundamentos dos apóstolos e profetas, e na pedra angular, que é Cristo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui a minha telinha, aqui o meu slide. Deixa eu chamar vocês aqui no share screen, né? E agora eu vou dar o meu comando no share screen, ver se aparece para nós. Ok. Aqui a gente vai... Vamos lá. Então, profetas, eles são considerados pioneiros da fé. Toda vez que tinha uma manifestação complicada, da parte da igreja, os profetas eram os primeiros a apanhar, tá certo? Eram os primeiros a receber as reações. Ô, Gerval, só para avisar, a tela não está compartilhando aí. Opa, então vamos lá. A tela não está compartilhando. Por que não dá para ver. Agora deu. Deu? Tá carregando. Aí, agora foi. Foi. Então, vamos lá. Obrigado. Então, eles eram os pioneiros da fé e sempre apanhavam primeiro, porque eles são a linha de frente, a artilharia do exército, né? Então, eles são os primeiros a serem retalhados, eram também os primeiros a serem retalhados pelos pagãos. Os profetas no Antigo Testamento, eles eram conhecidos como a boca de Deus. O profeta falava, assim diz o Senhor, e falava as palavras do Senhor. E eles, como boca de Deus, eles traziam uma palavra de juízo. Eles tinham a lei e tinham uma visão de Deus do que aconteceria sobre a nação. Então, a nação se comportava de uma determinada maneira com relação à lei. E os profetas alertavam, gritavam para a nação o que eles estavam errando, onde eles estavam infringindo a lei de Deus, a lei de Moisés. E aí, eles desafiam, eles repreendem reis, autoridades,
os sacerdotes, toda a nação. Ninguém segurava os profetas no Antigo Testamento, tá certo? Então, era sempre uma atitude assim de desafio, de confronto, de denúncia, e eles ministravam tanto para a nação, como eles ministravam para indivíduos especificamente. Eles iam lá em certos indivíduos que nós temos registro na Bíblia, e eles iam lá chamar atenção, iam dar orientação, iam dar conforto, iam encorajar. E, enfim, era uma figura que lidava basicamente com Israel e com as outras nações. E dentro de Israel, com alguns indivíduos também, tá certo? O último nessa linhagem foi o João Batista. João Batista, Jesus disse que ele era o último da linhagem dos profetas do Antigo Testamento, certo? E você já percebe na mensagem de João Batista que ele era bem severo, né? Na mensagem dele. E depois nós temos no Novo Testamento acontece uma coisa diferente. Os profetas revelam os mistérios de Deus. Então, no capítulo 3 aqui, em Efésios, o livro de Efésios, de 1 a 3, ele revela os mistérios de Deus. E uma tarefa muito importante do profeta era revelar para Deus e todo mundo ali, para todo mundo que possível, seja judeu, seja gentil, quais eram esses mistérios de Deus que foi descrito aqui a partir do ministério de Jesus. Era essa a tarefa deles, entendeu? Então, de certa forma, a mensagem do profeta do Novo Testamento, ela estava sempre muito ligada às palavras de Jesus, o que Jesus fez, o que ele desejava, o que ele queria, né? E então o profeta era assim como é que eu vou chamar assim? Ele era um tipo de reminiscência da palavra, né? Ele tinha esse dever de refrescar na mente das pessoas, ou até falar pela primeira vez na mente das pessoas, coisas sobre Jesus, esse mistério de Deus, e a igreja como parte desse mistério também, tá certo? Então, enquanto o Antigo Testamento tinha uma mensagem mais nacional e internacional, o Novo Testamento ele tem uma mensagem para todos, está vinculado ao Antigo Testamento, mas era alguma coisa, uma nova revelação que aconteceu com a vinda de Jesus, tá certo? E nós temos o livro de Apocalipse, que ele fica de uma maneira bem singular, se você pensar bem, que o livro de Apocalipse, ele trata do futuro, ele tem a ver com as predições do Antigo Testamento e do Novo, mas e como que a igreja, como as nações se encaixam nele. Então, o livro do Apocalipse eu destaquei aqui, porque hoje a nossa intenção aqui não é discutir a profecia nessa amplitude, é discutir a profecia hoje na igreja, o que a gente faz com ela. Essa é a minha intenção. Então, eu coloquei aqui o Apocalipse como uma parte, um parênteses à parte. A gente não deve entrar muito na menção no resto da aula. Então, o que os profetas do Novo Testamento falavam? Isso é importante para a gente pelo seguinte, o que o profeta falava vai nos dar uma base para a gente medir os profetas de hoje em dia, como era a profecia do Antigo Testamento e como deve ser a profecia nos dias de hoje. Essa é a minha intenção aqui, né? Então, qual era o conteúdo? O que eles profetizavam? Bom, primeiro eu já falei, continuo falando, eles revelavam a vontade de Deus.
tá certo? Eles falavam dos mistérios de Deus em Jesus. Muito da mensagem dos profetas era pregação. Então, tanto é que a palavra profecia, um dos significados de profetizar, é pregação, era exposição. Então, ele expunha, de uma certa maneira, ele expunha o ministério, os ensinamentos, os regramentos, as ordenanças de Jesus, né? E não quer dizer que não tinha outras, como nós veremos já já, não tinha outras dimensões, mas essa era uma dimensão. E quando nós lemos aqui, depois eu volto nisso, em Efésios 3, que ele fala assim, que nós estamos sendo edificados nos fundamentos de apóstolos e profetas. Então, você veja que ele coloca o apóstolo e o profeta, os dois juntos, em pé de igualdade, na colocação do fundamento. E Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra principal deste fundamento, tá certo? Então, nós não devemos amenizar. O profeta, de certa forma, junto com o apóstolo, ajudou a pôr esse fundamento, tá certo? E se esse fundamento está colocado, o alicerce está colocado, esse alicerce não tem mais que ser removido. Isso é uma discussão que nós vamos ter com os apóstolos dos dias de hoje, tá certo? Que se existem novas revelações de Deus, tá certo? E depois eles falavam de predições sobre acontecimentos vindouros. Então, o profeta do Novo Testamento, ele podia falar de coisas que viriam a acontecer, fora o Apocalipse, que fala praticamente muito sobre isso, né? Mas ele falava também até pessoalmente. Ele está voltado, o profeta, mais para o ministério do reino de Deus, né? Então, se você pegar comigo o profeta Ágabo, tinha um cara chamado Ágabo, eu vou ver se eu consigo achar a passagem dele aqui para nós, em Atos. Deixa eu ver se eu pego aqui, peraí. Eu tinha escrito num papelucho meu aqui. Se você pegar comigo, ele está em Atos, já eu acho, espera aí que eu vou achar. Atos, vamos pegar em Atos, capítulo 21. Atos 21. Eu espero que eu não deixe você na mão. Não é no 21. Perdi a passagem. Mas vocês vão lembrar. Atos, capítulo 11. Deixa eu ver. Atos 11. Estou perdido aqui. Eu perdi a referência. Eu queria dizer para vocês. Em Atos 11, sim. É aqui. Atos 11, 27. É Atos 21 mesmo, Gilval. Não, o 21, mas aqui eu estou falando sobre acontecimentos vindouros, no sentido mais da igreja. Eu vou pegar esse do 21 também. Mas, então, são duas ocorrências que tinha um profeta chamado Ágabo. Isso, e no capítulo 11, verso 27, o Ágabo, verso 27, nós lemos assim... Atos 11, 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Então, você vê que os profetas, eles estão já se adiantando, eles estão se esticando, eles estão saindo da Judéia. Eles saíram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano.
o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Então, você vê que essa profecia, ela está dizendo, olha, vai acontecer isso aqui, uma grande fome. E, dada a profecia, eles falaram, bom, e aí, o que nós podemos fazer? Bom, vamos fazer uma coleta e vamos mandar lá para a Judéia. Então, podemos dizer que é possível que os profetas tinham esse tipo de visão, de que algumas coisas iam acontecer e, de alguma forma, as situações, a igreja poderia pensar estrategicamente como responder a essas situações. Esse foi o caso. E o mesmo Ágabo, lá no capítulo 21 de Atos, ele faz uma predição sobre pessoas, aqui no caso, uma predição sobre Paulo. Então, se você pegar em Atos, capítulo 21, ele fala no verso 10. Ágabo, no verso 10. Atos 21, 10. Depois de passados ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando aos seus próprias mãos, pé, disse: assim diz o Senhor, diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. O interessante aqui é que vem um profeta e diz: olha, isso vai acontecer com o dono desse cinto e tal, e amarrou, a prisão estava sendo prevista. Mas é uma informação importante para Paulo. A igreja fala, não vai, mas Paulo, mesmo recebendo a profecia, e mesmo ela sendo autêntica, ele continua no caminho dele, tá certo? Então, isso mostra que, apesar da advertência aqui, do presta atenção que estava sendo dado por Ágabo, que Paulo tinha uma convicção tamanha que ele tinha que continuar para Jerusalém, tá certo? Então, aqui nós temos 3 conteúdos na profecia da igreja do Novo Testamento. Ela revela os mistérios de Deus em Jesus Cristo e na igreja. Ela faz a predição sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro, mas também essa predição tem a ver com o que eu vou fazer, que resposta a comunidade vai dar. E ela chega pessoalmente e fala, olha, o profeta fala, olha, vai acontecer isso com você. E o pessoal todo, não vai. Não, eu vou, eu tenho convicção. Então, esses 3 vão servir de base para nós, quando nós olharmos uma profecia nos dias de hoje, sobre o que está sendo tratado, o que está sendo falado. Então, se é alguma coisa que se revela sobre Jesus, sobre acontecimentos futuros e sobre a predição de pessoas. Aí, eu coloquei aqui 1 Coríntios 14. Em 1 Coríntios 14, Paulo fala o capítulo 12 e o capítulo 14, capítulo 12 e capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre o dom de línguas e o dom de profecia. E eu fiz essa leitura e eu não quero, porque não é o nosso objetivo aqui, discutir o dom de línguas. Eu quero mostrar para você o que ele fala sobre o dom de profecia, que é o nosso estudo.
Então, eu peço para você não me fazer perguntas sobre línguas. Isso faz parte talvez de uma outra aula, num outro lugar, numa outra situação. Eu quero me referir ao dom de profecias. E tanto línguas como profecias, aqui nesse capítulo e no 12 também, eles necessitaram de regras. Tinha regras porque tinham que ser feitas algumas correções do que estava acontecendo e algumas contenções, vamos dizer assim, no comportamento dos que falavam em línguas e dos que profetizavam. Eu quero que a gente veja aqui esse cerceamento da livre profecia como uma certa disciplina do que devia acontecer num culto público. Então, eu listei aqui o seguinte. Paulo fala literalmente, profecia é mais importante do que falar em línguas. Depois você lê o capítulo, tá bom? Profecia é mais importante do que línguas. Por quê? Porque profecia é compreensão. Entrou um outro professor aí comigo. Então, profecia é mais importante do que o dom de línguas, por causa da compreensão, tá certo? Então, num culto público, o falar em línguas não traz proveito, mas a profecia traz proveito. Segundo, só pode falar em línguas se houver intérprete, para que volte a ser compreensível. Isso, imagina o seguinte, como é que eu vou falar no culto público em línguas e se não for interpretado? Então, eu tinha que ter, mais ou menos, alguém que tivesse o dom de interpretação para fazer, vamos dizer, essa complementação. Então, no culto, só línguas com intérpretes. Hoje não é assim que as linhas pentecostais usam. Todo mundo fala em língua, todo mundo faz de uma vez e não há interpretação. E cada vez, e um de cada vez, eu comi a palavra um aqui, né? Um de cada vez. Não é para falar todo mundo junto, é em sequência. A igreja não é edificada com o dom de línguas. Pode ser que quem fale seja edificado. Quem não fala, quem ouve e não sabe do que está sendo dito, não tem edificação. Por isso, precisa do intérprete. Então, a ênfase é pela palavra compreensível. Então, Paulo está ordenando o culto dessa forma. Até línguas que é incompreensível, precisa de intérprete. Então, não é na hora que você vai ver se tem intérprete ou não tem. Você tem que já conhecer pessoas que saibam interpretar, que tenham o dom de interpretação. A profecia, isso é importantíssimo, a profecia revela os segredos do coração do descrente, que se quebrantará. Então, esse 1 Coríntios aí, 14, ele é super importante para nós, e nos dá a entender do conteúdo da profecia. Então, em 1 Coríntios 14, 24 e 25, nós lemos assim: mas se entrar algum descrente ou não instruído quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então, o profeta passa a profetizar sobre os segredos do coração daquele indivíduo descrente, e aquele indivíduo, ele reconhece que somente por Deus aquilo poderia ser manifesto. E isso vai trazer para ele o reconhecimento de que Deus está naquele lugar, e Deus está querendo falar com ele, tá certo? E depois ele fala o seguinte, no mesmo capítulo, no verso 3, ele fala assim, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então,
os indivíduos que estão na reunião onde existe a profecia, o profeta profetizando, o conteúdo tem que ser edificação, encorajamento e consolação. Então, esse é um segundo a condição de uma profecia. Então, ao ouvirmos uma profecia, ela tem que ter, além dos segredos do coração, a revelação para o descrente, que está ali escondidinho, vamos dizer assim. Os homens, e aquele, como ele fala homens, ele não fala se é crente ou descrente, ele fala, os homens, ambos, eu acredito, são edificados, encorajados e consolados. Então, a profecia tem que trazer edificação, encorajamento e consolação. E ele fala também que no culto os profetas devem ser 2 ou 3, ou seja, num culto pode ter mais do que 2 ou 3, mas se eles vêm no culto, eles já trouxeram a mensagem. Embutido nesse verso, que fala de 2 ou 3, significa que eles receberam a mensagem fora ali daquele momento. Se alguém receber revelação na hora, entende? Então, na hora, esse vai ter prioridade sobre os que trouxeram a sua revelação. Então, isso é importante para nós, de que, primeiro, tem que falar 2 ou 3, um de cada vez, dos profetas, e que, se alguém tiver uma revelação na hora, tem prioridade em relação a esses 2 ou 3. Tá certo? Está tentando pôr uma ordem no culto, porque parece, para falar isso, é porque a coisa estava meio bagunçada na hora, né? Então, isso também revela uma outra coisa, que o profeta, o espírito do profeta está sujeito aos profetas. O profeta, ele não está num estado estático. Ele está de posse de sua mente. Então, ele vem com a sua profecia recebida, sei lá, durante a semana, durante os dias atrás, e ele tem ela guardada, ele vai entregar para a igreja. Mas ele não é que ele vai estar em estado estático e ele sai falando e não pode se conter. Não é assim. Ele fala, literalmente no verso 33, o espírito do profeta está sujeito aos profetas. Então, o cara é profeta, ele recebe a mensagem do Senhor, ele tem que saber qual que é a hora dele de se manifestar ou de guardar, e, de repente, se ele não está entre os 2 ou 3, talvez até adiar a sua mensagem para um próximo encontro da igreja, tá certo? E ele fala aí, em 2 versos, aí ele fala, profecia tem primazia sobre línguas, justamente pelo aquilo que eu já falei, pela compreensão. A profecia tem primazia. Se você tiver que escolher entre uma coisa e outra, é a profecia que você deve dar prioridade no culto, tá certo? Então, aí nós já temos, vamos dizer, algumas coisas, alguns elementos pelos quais nós já podemos filtrar uma mensagem de um profeta, tá certo? Mas, além disso, nós vamos ver que existem limites de uma profecia. Uma profecia tem certas coisas que a profecia não tem livre acesso. A profecia, o profeta do Novo Testamento, ele não é um inovador doutrinário. Ele não pode falar coisas diferentes ou em contradição com o conteúdo que já existe. Então, foram colocados no Novo Testamento alguns freios, alguns limites que a gente deve considerar no corpo de uma profecia, quando você ouve uma profecia. Não poderia ir além da doutrina de Cristo, além do que Cristo ensinou, além do que Cristo ordenou. Se for além, o indivíduo pode estar ultrapassando o permitido. Então, o profeta não tem essa liberdade. Olha esse trecho aqui, ó. Eu vou me liberar um pouquinho. Aí. Olha esse trecho aqui, de Judas. Amados,
embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Batalhassem pela fé, e aqui fé é um conjunto de doutrinas, é um conjunto de crenças. Batalhasse pela esse conjunto de crenças uma vez por todas confiadas aos santos. Então, a doutrina foi uma vez por toda confiada aos santos. Não tem lugar para inovação. Não tem lugar para modificar o que já foi entregue. E você percebe que quando o Novo Testamento foi escrito, até o Novo Testamento ser reunido, escrito e distribuído, o profeta, ele era uma espécie de memorizador do que tinha sido entregue. E não há como espaço para modificar, mas sim para preservar o que foi confiado, foi entregue, é um depósito em garantia entregue aos santos, é um conteúdo doutrinário. E também nós lemos em Gálatas, né, ele fala assim, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, esses dois trechos, amados, eles mostram para a gente que existia um certo limite, tá certo? Existia uma certa condição. O profeta podia falar, e nós vamos ver depois, que lá no capítulo 14, 29, ele fala que quando o profeta falar, os outros julguem. Então, existe uma condição aí de você está ouvindo o que o profeta está falando, você tem o dever de julgar antes de acatar, tá certo? E nós temos dois exemplos de duas igrejas no Apocalipse que tinha a presença de falsos profetas. Então, a profecia é um negócio, vamos dizer assim, que era meio, ela era meio instável, vamos chamar, eu não estou achando uma palavra melhor, mas assim, era possível o camarada levantar e falar coisas que nunca ninguém tinha ouvido e, de repente, e aí, eu acato ou não acato? Né? Então, ele critica duas igrejas, lá na Carta às Igrejas, lá do Apocalipse, ele fala de duas igrejas que estavam com problemas. A primeira igreja era a igreja de Pérgamo. E se você for lá na igreja de Pérgamo, ele fala, capítulo 2 de Apocalipse, ele está criticando a igreja porque tinha um falso profeta lá. Veja o que ele fala no capítulo 2, igreja de Pérgamo, verso 14 a 16. Ele vai repreender, exortar a igreja sobre um falso profeta. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, na igreja de Pérgamo, tinha lá um profeta que ele compara com Balaão. E o que ele ataca aqui, veja bem, Balaão aconselhou o Balaque, já que ele não conseguia fazer uma profecia contra Israel, que ele tinha sido contratado e alugado para fazer isso, ele aconselhou, olha, você pega e mande mulheres para
terem relação com os israelitas, no acampamento lá dos israelitas. Então, ele estava preconizando, né, isso que ele fala aqui, da imoralidade sexual. É um sexo descomprometido de casamento, certo? Então, ele está falando, eu tenho contra vocês isso aí. Então, ele revela, Cristo está revelando que ele está atento para a igreja. E aqui João está sendo o canal de revelação do pecado deles, tá certo? E a outra igreja é a igreja de Tiatira, que é a próxima igreja aí, do capítulo 2, no verso 20, o profeta fala, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua esperança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Ele deu uma enchida de bola na igreja. No entanto, contra você tem o seguinte, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer comidas, alimentos sacrificados aos ídolos. Então, a tolerância de Tiatira tinha que ser repreendida, foi exortada aqui. Então, são dois exemplos de profetas que se instalam, mas a mensagem desses profetas colide com a doutrina que a igreja deveria estar seguindo e que a igreja pregava, tá certo? Muito bem. Já eu dou a palavra para vocês. Aguenta um pouquinho aí só. Queria só listar, eu não vou falar, só vou listar alguns tipos de coisas que a gente encontra no falso profeta. A gente sempre fala de alguns deles, mas eu pus aqui uma lista, ó. Pronunciamento, quando o pronunciamento não se cumpre. Você lê Jeremias 28, ele fala, ó, que o profeta devia morrer. Otimismo improcedente com o mundo. Tem alguns profetas que ele ao invés de ser um crítico da situação do mundo, tendo visto que o mundo é um sistema que é contrário a Deus, o otimismo de um profeta deve ser lidado com a desconfiança. Apostasia. Lá em apostasia, quem apostatava, ele fala assim que ele pregava a rebelião contra o Senhor. E ele fala nesse mesmo trecho assim, ó, não ouçam, e esse profeta deve morrer, não o ouçam. Então, nós precisamos perceber que existem falsos profetas que nós não devemos dar ouvido, porque você dá ouvido a eles, você está minando a doutrina e a mensagem do Senhor. Então, por isso nós precisamos ser críticos com relação àquilo que a gente ouve, tá certo? Mentir com pronunciamentos que não vêm de Deus. Então, tinha profetas profissionais e o Jeremias, coitado, era vítima desses caras. Os caras eram, vamos dizer assim, os caras eram profetas da corte do rei. Jeremias foi chamado de fora. E esses profetas, eles estão instalados lá na corte, eles combatem Jeremias, eles jogam Jeremias num poço, eles espancam Jeremias, eles judiam de Jeremias, da família dele. E Jeremias vira e fala para eles, olha, você vai morrer. É um tal de Ananias. Você vai morrer. Não, ele não falava isso com alegria, mas ele falava, você vai ver de que lado vai estar a posição do Senhor. Você vai morrer. Quando Deus... E, de fato, a morte aconteceu ainda naqueles dias, como o profeta tinha dito. Aí você vê a profecia que se cumpre e a profecia que não se cumpre. Mas tem muito cara que é do tipo, ó, eu não quero perder essa minha boquinha na corte. Se eu começar a criticar muito o rei, ele vai me dispensar. Então, o cara era aludido a aplaudir o rei, né? O discurso eram bajuladores de autoridades, tá certo?
E tem os que visam lucro. Eu pus até um do Novo Testamento aqui, né? 2 Coríntios 2,17. Por quê? Porque o profeta, ele rodava, era o ministério do profeta, como eu falei já na semana passada, ele não era tão fixo numa comunidade, ele era mais, no Novo Testamento, ele era mais, assim, itinerante. O apóstolo era itinerante, o profeta, ele era itinerante. O mestre e o pastor, eles eram mais locais, mas o apóstolo, o profeta e o evangelista, eles tinham um ministério mais genérico, mais abrangente do que o pastor e o mestre, que eram mais na comunidade local. Então, aqui em 2 Coríntios 2,17, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia comigo, ele vai dizer assim, nós não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O que acontecia? O profeta ia numa comunidade e ele recebia da comunidade, como nós fazemos hoje. A gente convida um pastor para vir pregar lá na igreja, a gente dá uma ajuda de custo para ele, né? Pelo trabalho que ele teve, pelo deslocamento e pela dedicação dele em preparar aquele sermão para a gente. E isso já era neotestamentário. Então, tinha muito desses que iam visando o lucro. E Paulo, como Paulo não gostava e não queria ser identificado com esses profetas em busca de remuneração, quando ele chegava numa comunidade, ele ia trabalhar um negócio que ele tinha de tendas. Ele ia fazer tendas. E para não onerar uma comunidade em formação que ele estava plantando em determinado lugar. Então, ele se diferenciava desses caras por causa disso. Também, às vezes, o discurso é de um pagão, né? Se você, olha lá, 2 Coríntios 3, ele fala, 2 Pedro, né? 2 Pedro 3, ele fala assim, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E depois, os falsos mestres e falsos profetas, eles meio que têm a mesma... uma sobreposição, né? Como eu disse na aula passada, o apóstolo, ele não era exclusivamente apóstolo. O apóstolo, ele profetizava. Você tem aí João escrevendo uma profecia que é o livro de Apocalipse. Eles profetizavam, os apóstolos. E faziam outras atividades de pastores. Não foi que Jesus disse para Pedro, você me ama? Pastorei a minha igreja. Né? E, então, às vezes, esses dons, eles meio que se sobrepõem. Não existe um limite preciso sobre isso é daqui, isso é de lá. Né? Às vezes, as coisas ficam meio misturadas. Então, pastores e mestres, eles têm o mesmo comportamento. Aí eu pus... exatamente. No capítulo 2, verso de 1 a 3, pus assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Então, você vê, ele fala no passado, falsos profetas. Também surgirão no meio de vocês falsos mestres. Então, profeta e mestre. Estes induzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Olha que impressionante, olha que leitura que ele faz,
e que importante para nós nos dias de hoje. Como que é importante a gente julgar aquilo que está sendo proferido por um profeta, tá certo? Então, nós não podemos ser inocentes, nem acolhedor de falsos profetas, de falsos ensinamentos. 14, 29 de 1 Coríntios. É preciso exercer julgamento. E isso também é um freio. 1 Coríntios 14, 29 fala assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Julguem cuidadosamente o que foi dito. Ah, porque o profeta falou, eu acato? Não, 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 não. Eu tenho que julgar. Com o que eu julgo uma profecia que eu ouço? Com os fundamentos dos apóstolos e dos profetas que estão aqui, ó, na palavra de Deus. Não é pecado. E porque houve um pronunciamento profético, eu não tenho que sair correndo desesperado fazer alguma coisa. Antes de decidir o que fazer, eu tenho que decidir, isso provém de Deus? Então, eu já coloquei aqui alguns elementos que para nós julgarmos uma profecia dos nossos dias, né? Eu pus aqui a própria palavra de Deus, coloca alguns filtros para nós. Por exemplo, Apocalipse 19 diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que ele quer dizer é o seguinte: quando você ouve uma profecia, tem que ter o testemunho de Jesus. Você tem que sentir no conteúdo daquela profecia que é um testemunho de Jesus. Mesmo quando você ouve, você é um pagão, entra numa igreja e ouve um profeta dizendo segredos do teu coração, você sente que lá no fundo isso tem que ser um testemunho de Jesus. A profecia verdadeira, ela é necessariamente um testemunho de Jesus. Quem escreveu isso foi João, que nada mais, nada menos, escreveu um livro inteiro de profecia, que é o Apocalipse. E aqui tem uma outra passagem do próprio João. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que vocês ouviram, desde o princípio, permaneça em vocês. Tá certo? Então, você tem que ouvir e você tem que ver se aquela profecia nega a Jesus como Filho de Deus. Então, as Escrituras, elas falam que elas chamam de sã doutrina, né? Elas chamam a doutrina dos apóstolos e dos profetas, de se perseverar na doutrina, de se alimentar da doutrina, de cuidar da doutrina e de ornar a doutrina. E, ao mesmo tempo, as Escrituras falam que se contrapõe a elas doutrinas espúrias, que são mencionadas na Bíblia como preceitos e doutrinas de homens, ventos de doutrinas, outra doutrina, doutrinas várias e estranhas. Aquela que ultrapassa a doutrina de Cristo, aquela que vai além da doutrina, quer botar um acréscimo. Muito bem, eu vou dar um break aqui para deixar vocês se manifestarem, por favor. Eu gostaria de ouvi-los aí, aquilo que você quer falar, ajudar, esclarecer. Givão, posso fazer um comentário? Pois não.
eu abrir a câmera aqui. Queria saber se você pode comentar alguma coisa sobre o que eu vou chamar de falso profeta do bem. No seguinte sentido, né? Esses exemplos que você deu eram de profetas que iam, assim, abertamente contra, muito claramente contra o que era determinado aí por Jesus, vamos colocar assim. Nos dias de hoje, a gente encontra algumas pessoas que se intitulam profeta, ou até são reconhecidas como profeta, que fazem profecias assim mais simples, do tipo, se você pede uma oração porque está tendo dificuldade no trabalho, esse teu irmão profeta diz, olha, o Senhor me revelou que você tem que abandonar esse trabalho, que ele vai abrir uma outra porta para você. Ou então, irmão, olha, entra, faça essa compra, compre essa casa mesmo que o Senhor vai te prover, ele me revelou que vai te providenciar os recursos para você pagar. Ou, de repente, irmão, não casa com essa pessoa aqui que ele me revelou, né? Ou seja, aquela pessoa que às vezes chega para você com esse discurso, né? Dizendo, o Senhor me revelou. E quando alguém fala assim, o Senhor me revelou, como é que você se coloca? Você vai dizer, não, o senhor está errado, né? Então, isso está mais próximo da gente, no nosso dia a dia. Não, e às vezes, essas pessoas, a gente verifica que são pessoas dedicadas, que gastam o seu tempo, se preocupam em servir a Deus, né? Ou seja, a gente vê que são pessoas comprometidas, mas eu não sei se a exemplo das que, algumas que eu imagino que, por sujeição, imaginam que estão falando em línguas e, na verdade, não são. Eu não sei se, na mesma linha, talvez, algumas acreditam que estão profetizando, mas estão falando alguma coisa lá de dentro do seu coração, mas não estão, assim, necessariamente indo contra a doutrina, né? Isso a gente vê com muito mais frequência nas igrejas pentecostais, né? E, sobretudo, em algumas pessoas que têm, talvez, aí uma formação, né? Um preparo um pouco diferente, mas que, na verdade, são crentes, né? Que estão ali preocupadas em servir ao Senhor, né? Eu acho isso assim bem mais próximo do que esses outros casos tão evidentes, né? De alguém que está pregando, enfim, alguma coisa de servir a um outro Deus, como você colocou aí e tudo mais, né? O que você teria para comentar sobre esse tipo de situação? Bem, eu diria o seguinte, que nós, nos dias de hoje, temos, pelo nossa própria... Nós queremos ouvir coisas personalizadas. E o julgamento deve ser sempre feito. E nós devemos ter muito cuidado, porque você foi até a menos nos exemplos que você deu, porque tem gente aí que está vendendo o carro e botando a chave lá do carro, botando propriedades lá no gasofilácio, tá certo? Dando de oferta, por promessas. Eu diria para você o seguinte, que um falso mestre ou um falso profeta, ele não quer dizer que necessariamente ele não acha que ele está sendo desonesto. Ele não acha, não considera que ele está fazendo alguma coisa de errado. Contudo, nós devemos medir e devemos julgar. E, por exemplo, lá o profeta do Antigo Testamento é assim, se a coisa se cumprir, esse é um profeta do Senhor. Se ela não se cumprir, você não ouça, você, dependendo da situação lá, se é apostasia até, eles mandavam matar o profeta. Então,
nós precisamos, o que eu acho que não é errado julgarmos, o que o profeta está dizendo. Não é falta de fé, a Bíblia orienta. Por que a Bíblia orienta que a gente julgue? Porque a gente não pode ser um livro aberto. Francamente falando, eu acho que existem pessoas que são, eu não sei se inocentes ou assim, de tão boa vontade, que estão prontas para ouvir. O profeta falou, acabou, está falado. Né? São pessoas que se aceitam com mais tranquilidade. O que eu estou me esforçando aqui para mostrar e para falar para vocês é o seguinte: não é pecado julgar o que o profeta disse. E imagine que se o profeta disse alguma coisa e você tem o Espírito do Senhor, isso tem que ter uma confirmação muito forte. E a menos que você tenha evidências de quem que é o profeta, o caráter desse homem, o histórico desse homem, outras ocorrências, você deve, assim, ser comedido, né? Você não vai vender o teu apartamento porque o cara mandou você. Você tem que ter uma razão forte. Agora, eu também acho que viver nessas revelações é andar na corda bamba. Por que é que a Bíblia está escrita? Por que é que as profecias elas caíram de importância? Porque nós temos o registro da Bíblia e nós não podemos agir à parte da Bíblia. Então, a menos que haja uma consideração muito forte, a menos que você tenha uma convicção, uma confirmação, porque se o Senhor quer te dar um recado, ele vai te dar 1, 2, 3, ele vai te dar outras vezes o mesmo recado. E como eu te disse, não é coisa para você ouvir, sair da igreja correndo para fazer alguma coisa que o cara mandou. Não é pecado você julgar. Não é pecado você colocar a sua questão diante de Deus. Está bem, Deus, esse é o recado seu. Até que você ganhe convicção disso. Você não tem que agir instantaneamente ou impulsivamente. Eu acho que a minha colocação aqui é a seguinte: e muitas vezes o falso profeta ele coloca como se você for julgar ou se você for aguardar, como você sendo uma pessoa sem fé. O que já é um sinal, né? Se você não acata a palavra do profeta, você é sem fé. Agora, a Bíblia manda que eu julgue. Quem tem mais autoridade? Então, nós precisamos ter o caminho das pedras para seguir, certo? Então, eu estou tentando falar que a gente não deve dizer que o profeta não existe, que o profeta não existe profecia hoje em dia, estou tentando não falar isso, mas também eu não posso ser tão, assim, inocente e acatar tudo que se ouve, porque a gente vai cair. Então, a gente tem que ter um caminho. Qual que é o caminho? O caminho é pegar, talvez, esses pontos que eu coloquei aí, para medir o profeta, para medir o caráter do profeta, quem que ele é, o que está fazendo e qual o histórico dele. Eu não preciso necessariamente me fechar isso. Eu posso deixar a palavra que ele me deu sob júdice. A hora que eu ganhar confiança, eu vou observar aquilo. Mas Deus tem que me dar essa confiança. Se Deus está querendo me dar um recado, ele vai me dar confirmação, porque o Espírito do Senhor comunga com o meu espírito. Então, se eu tenho uma revelação, essa revelação está dentro da vontade de Deus, essa revelação está relacionada com o reino de Deus, ou eu levo isso como é comum na nossa mentalidade ocidental individualista, é que Deus está querendo me fazer um agrado. O que Deus está querendo, né? Como essa coisa vai
frutificar, vai reagir. Então, mais ou menos, por isso nós temos que ter alguns critérios para agir. E não é errado também você receber uma profecia e buscar ajuda. Você conhece pessoas que são crentes fiéis, zelosos, e têm bagagem para poder te aconselhar com relação àquilo? Vai orar com essas pessoas, faça parceiros de oração, até que você ganhe a convicção. Eu só quero dizer que é um terreno pantanoso. Então, para caminhar nesse terreno, nós precisamos tomar certos critérios. E é essa meu recado. Tem a medicina, mas toda bula tem as contraindicações. A profecia, Deus escolheu profecia com todos os riscos envolvidos, foi Deus que escolheu. Então, nós temos que ter condições de julgar, de peneirar, de chegar a uma convicção mais adequada sobre isso e entender também que uma profecia também, se ela não é do Senhor, ele vai mostrar também as contraindicações, ele vai mostrar para a gente onde é que o negócio não está batendo. Nós não podemos só ser honesto e receber tudo como uma página em branco onde é lançado lá uma tinta, uma coisa assim. Tá? É por aí que eu acho. Mas tem coisas que são complicadas. Eu tive poucas experiências, porque eu já disse para vocês outro dia, de um apóstolo aí que eu fui lá na reunião, ele disse, tem alguém aqui que é uma mulher desempregada, que está sentindo assim, assim, assim. E eu acho que todo mundo que estava desempregado ali tinha aquela descrição. E ele falou, e apresente-se que o Senhor me mandou orar por você. E a pessoa não se apresentou, e aí? Eu tive uma outra situação, quando nós estávamos no seminário também, era um seminário multidenominacional, tinha de toda a linha de crente lá dentro, de todas as linhas evangélicas lá dentro, e se colocou um momento de oração, e a direção da escola decidiu que se alguém tivesse alguma mensagem do Senhor, poderia ser dada durante o culto, durante o momento e tal. E teve 2 momentos, um positivo e um negativo. Teve um momento negativo que o cara... 200 alunos, mas todo o quadro dos professores estavam lá, os diretores, todo mundo na capela, e se orava em silêncio, e aí um profeta disse, assim diz o Senhor. Só que ele não foi mais para frente, ele não teve coragem de ir mais para frente. Ótimo, ótimo. Mas também, por que essa dúvida no coração do profeta? Né? Então, nem tudo que se diz do Senhor é do Senhor. É preciso a gente ter filtros. E a outra foi uma outra situação em que alguém recebeu uma profecia e a escola não foi no culto. A escola, ele procurou a escola tinha montado uma comissão de julgamento, que tinha alunos e professores e tal. Então, ele falou, olha, eu recebi uma mensagem do Senhor, eu quero colocar para vocês a mensagem. E ele colocou a mensagem para aquele grupo, e o grupo olhou, discutiu, oraram, tal, e depois eles acharam que era pertinente. Aí, no dia da capela, no culto, num dos cultos da capela,
o dirigente falou, nós temos aqui essa situação, alguém recebeu uma mensagem do Senhor, a comissão de julgamento julga que é procedente e nós vamos entregar o conteúdo para vocês. E eles pronunciaram. É meio burocrático, né? A gente gosta com emoção, a gente não gosta de uma coisa tão metódica assim, né? Mas eles estavam seguindo, vamos dizer, os passos ali do Novo Testamento, tentando, né? Eles deram a mensagem e basicamente a mensagem é a seguinte, olha aqui, ó. Vocês estão dando muita ênfase no acadêmico e esquecendo do espiritual. Resumindo, era isso. Presta atenção nisso aí. O corpo todo ali, o corpo discente, o corpo docente, todo mundo entendeu o recado e reconheceu, não. É uma mensagem de Deus para nós. E aí, cada um teve que agir de acordo com aquilo que recebeu. Então, esse foi uma experiência minha, assim, positiva, vamos dizer assim. Então, o que nós precisamos pensar isso? Que quando a gente recebe uma mensagem, a gente recebe, e o fato de você e julgar, e pensar, e orar a respeito, não significa falta de fé. E nem um profeta do Senhor tem que pressionar que você tem que agir ali, responder de acordo com o que ele queira. Ele tem que reconhecer que você tem o direito a esse tempo. Então, talvez a gente não converse dessas coisas, mas eu acho que a gente precisa ter um caminho. Então, eu acho que esses pontos que a gente já levantou aí, de filtrar uma mensagem e tal, elas são pertinentes e é importante você poder discutir isso com um tutor espiritual, alguém que você tenha consideração, um ou mais de um, sei lá, para que você seja também orientado por essas pessoas, tá certo? Então, é uma bula de remédio. Tem benefícios, mas tem contraindicações. É assim que eu ou é como andar numa corda bamba. É muito arriscado e a queda é imprevisível e a consequência da queda é imprevisível. Então, eu não estou dizendo para você não tomar o remédio, eu não estou dizendo para você não subir na corda. Eu estou dizendo para você que você tem recursos e que você não precisa fazer isso sozinho, sem orientação, mas que você tem o corpo de Cristo, para isso tem todo mundo ali, né? E na aula que vem eu vou falar sobre mestres e profetas, né? Não, mestres evangelistas, mestres e pastores, né? Talvez esse seja uma condição aí para o pastor. Ele já está quase sem serviço aí. Vocês consultem o pastor quando vocês precisarem dele. Diga. Tenho uma consideração só que eu queria deixar para os irmãos pensarem a respeito sobre profecia. Com muito temor, tá? Eu vou dizer isso daqui. Mas, irmãos, Deus nos constituiu reis e sacerdotes, tá? Somos povo adquirido por Deus e em nós habita o Espírito Santo. O que muitas vezes acontece, parece ser, é que nós queremos ainda esse tipo de guru espiritual, um oráculo, ou alguém com uma revelação especial, né, que venha e diga para nós diretamente o que nós devemos fazer. E o que o Gilberto falou acontece muito, né? Mas, como o Gilval está dizendo, eu posso ouvir um monte de profecias. Pessoas vão vir, vão dizer, vão afirmar um monte de coisas. Mas é meu dever, como filho de Deus, fazer essa reflexão de que não é só a essa pessoa que Deus revelou a verdade. Deus revelou a verdade também a mim. Deus me deu também o Espírito Santo. E eu também, ainda no meu pecado, na minha fraqueza, eu posso me aproximar do trono da graça de Deus e fazer esse filtro do qual o Gilval está falando. Então, o sincretismo religioso, que é aquela mistura, né,
Porque nas outras religiões sempre existe um cara só com ele que as coisas se resolvem, só com ele que as pessoas pedem conselho. Mas nós temos a palavra de Deus. E interessante que cada um cristão tenha a possibilidade de abrir a palavra de Deus e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Agora, é muito mais difícil você estudar a Bíblia do que você simplesmente bater na porta de alguém e perguntar, e aí, o que eu faço? Né? Então, tomar esse cuidado e com o que o Gerval está dizendo. A gente precisa muito estudar e filtrar e discernir sobre o que está sendo falado para nós. Só isso daí. Irmãos, obrigado. São 12h40. Nós começamos mais tarde, terminando mais tarde, mas no próximo domingo, talvez a gente ainda abra o microfone para, se alguém mais quiser comunicar. Eu não quero penalizar vocês. Eu acho que é importante a gente organizar a nossa mente nesse tema, tá certo? Eu não quero também deixar você sem voz, quero que você pense, ore essa semana, e aí a semana que vem a gente pode abrir o microfone e ouvir mais algumas pessoas, tudo bem? Vamos encerrar, vamos colocar esse momento nas mãos de Deus e que Ele esteja nos orientando, tá bom? Eu vou pedir para o Giba. Giba, você ora para nós? Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem olhado por nós, tem nos abençoado, tem nos aberto os ouvidos e o entendimento, tem permitido que a gente participe de programações como essa, da EBD, Senhor, onde a gente tem a oportunidade de aprender um pouco mais e ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe também com sabedoria, com discernimento, para que a gente saiba reconhecer, Senhor, para que sejamos ovelhas que identificam sem erro a voz do seu pastor. Permita que consigamos isso, Senhor, e nos faça também instrumento para ajudarmos o nosso irmão que está do lado, Senhor, e as pessoas também que estão à nossa volta, que com sabedoria, falando o que o Senhor deseja, Senhor, a gente possa trabalhar na tua obra. Muito obrigado por hoje. Continua conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado, Pedro, pelo monitoramento aí. Prazer é meu. Foi muito bem. Abre aí, Pedro, o microfone aí para o pessoal agora se manifestar. Já está liberado, é só eles abrirem ali. Vamos habilitar. Beleza. Obrigado, irmãos. Oi, meus queridos. Saudade de vocês, imensa. Amém. Vamos permitir. O microfone, Alba. Microfone. Parabéns, pastores, pelo dia de hoje. Que Deus abençoe vocês. Parabéns.